Oi, gente! Muito bem-vindos ao programa Que Esporte aqui na RDC TV, canais 24, 524 da NET, Facebook, YouTube, Twitter e site rdctv.com.br. Hoje a gente vai falar de várias modalidades do resgate do futsal do Rio Grande do Sul que a RDC vai proporcionar, que amanhã tem transmissão com Paulo Brito narrando. É isso mesmo. O futevôlei e também, no terceiro e quarto bloco, o futebol feminino das Gurias Coloradas, da equipe feminina do Internacional. Mas para começar esse programa, nesse final de semana, com Ezequiel, falando do projeto Gatitas. Tudo bem, professor? Tudo bem, boa noite, Guilherme. Obrigado pela oportunidade de estar falando do projeto, né, que já tem há 10 anos em Porto Alegre. E agora nós estamos há 1 ano em Cachoeirinha, resgatando, salvando vidas através do esporte do jiu-jitsu. Poxa, fantástico. Ontem, nossa equipe de jornalismo resgatou esse projeto no nosso jornal da RDC TV. Eu achei fantástico, me emocionei realmente. Como é que esse projeto, como é que ele surgiu, o projeto? O projeto surgiu através do meu professor Eduardo Oliveira, que há 10 anos atrás ele sofria de dependência química. Então ele decidiu largar a dependência química e resgatar as pessoas, as crianças que estavam na mesma situação. De lá para cá já foram mais de 2.000 crianças atendidas, crianças que foram resgatadas, que estão inclusive indo para fora do país através do esporte. Agora a gente tem o Harold embarcando para a Irlanda, vai morar lá. Menino que era catador de rua, né? Tem o Peterson, o Pet, que é um menino que também teve vários problemas com a fase. Então o projeto surgiu assim. Eu e minha esposa Andréia começamos em Cachoeirinha há 4 anos atrás, e conhecendo o professor Eduardo, decidimos juntar forças para começar lá em Cachoeirinha também. Algumas imagens estão passando na tela ali sobre essas crianças, esses adolescentes. Qual a maior dificuldade de se fazer esse trabalho? Desde a questão do apoio da comunidade mesmo, do incentivo da iniciativa privada também. Guilherme, tu sabe que assim, realmente a gente precisa de fundos, né, de recursos econômicos, mas o projeto surgiu por uma questão muito simples, que essas crianças precisam de atenção. Nós percebemos que a criançada está se perdendo nas ruas para o tráfico de drogas por falta de atenção. Muitas vezes a gente tem crianças com poder econômico também dentro do projeto, que por conta da falta de atenção começaram a apresentar algum tipo de problema. Então, assim, hoje nós necessitamos, né, precisamos de ajuda, de alimentação, material de construção para o nosso CT, né, são diversas as nossas carências. Essa questão do CT, onde é que ele funciona atualmente? No fundo de alguma coisa? Como é que é? Atualmente ele funciona na Paróquia Divino Espírito Santo. O Padre Erni, lá em Cachoeirinha, abriu as portas para nós até que fique pronto o centro de treinamentos na Rua Inglaterra 144, que é onde eu e minha esposa a gente reside com os nossos filhos. Aí a ideia é construir, né, o centro de treinamentos lá e dar não só o jiu-jitsu, mas reforço escolar que a gente faz aos sábados e a alimentação também. É muito mais do que pelo projeto, assim, a questão técnica do atleta, do aluno, da criança que está no projeto, ele tem que ter uma boa educação, boas notas. Exatamente. O quanto que isso interfere na rotina e até dentro de casa, né, da criança. Assim, até agora nós tivemos, né, quando fomos para São Paulo, eu tinha muitas crianças que precisavam ir. Às vezes a gente tem que abrir uma exceção. Porque o que acontece? Como a nossa briga, de certa forma, é injusta, porque na rua a realidade é que eles ganham bastante dinheiro trabalhando para o tráfico, então eu tive que abrir uma exceção. Não estava muito bem na escola, eu abri uma exceção, mas agora, ele tendo ficado deslumbrado com o mundo do esporte, participando de competições, com certeza isso mexe com a cabecinha deles e aí eles passam a ter um desempenho melhor na escola. É aquela troca de realidade onde o esporte muda a vida, transforma a sociedade. Transformando a sociedade, o esporte numa comunidade. Tem algum índice assim daqui a pouco de roubos da região? Já conseguiram fazer uma análise disso que já diminuiu daqui a pouco? Ou a comunidade mesmo falou, nossa, aquela criança era meio que assim, a família era meio que assim, agora mudou, o esporte mudou a vida. Tu sabe, Guilherme, que quando nós começamos o projeto lá, eu não me preocupei muito com a questão dos índices, né? Mas com o tempo nós fomos procurados por alguns órgãos públicos, o CRAS, por exemplo, que cuida da criança e do adolescente lá, porque eles chegou até eles as informações que as crianças que eles atendiam estavam diferentes. Elas não estavam mais nas ruas, eles estavam tendo um respaldo e eles foram até nós para conhecer o projeto. E hoje eles dão apoio quando a gente precisa de psicólogos, psiquiatras, sabe? Todo esse encaminhamento para alguma escola, alguma coisa do gênero. Então, por enquanto eu não tenho levantamento, mas através desses órgãos eles já falaram que mas esse bastante. Levantamento já é dito na procura deles.
um pouco mais sobre o projeto. Como é que ele funciona? Como é que a criança ou adolescente pode procurar achá-lo, né, no caso? É que nem eu digo para as crianças, eles tinham 8 meses de treino quando foram para São Paulo. E eu disse para eles, vocês não estão indo para buscar medalhas, vocês estão indo para buscar vidas. Porque vocês trazendo essas medalhas, vocês vão trazer toda essa comunidade que ainda não veio para cá para o projeto, que ainda está na rua, que ainda está perdido, é vocês que vão trazer, é vocês que vão resgatar. O projeto funciona de segunda a sexta, todos os dias, manhã e tarde, turno inverso à escola. Tá? O que eu peço? Comportamento em casa, comportamento na escola, que o comportamento na escola, a consequência vai ser que ele vai aprender. Até tivemos um caso bem interessante, um menino que lutou agora no final de semana, aliás, ele iria lutar e ele morria de medo de não conseguir ler o nome dele na tela na hora da chamada no campeonato. E, dito e feito, aconteceu isso aí. Ele não conseguiu ler, ele perdeu a chamada para a luta, ele ficou bem desesperado. Conseguimos fazer uma luta amistosa lá para ele não sair tão decepcionado, mas para tudo existe um propósito. E o propósito dele ter perdido, na hora lá até me emocionei bastante, mas quando nós chegamos aqui, a primeira coisa que ele fez foi pegar os livros. E ele mandou uma mensagem, Sor, eu estou conseguindo ler. Então teve um desbloqueio psicológico, falando com a psicóloga de lá, teve um desbloqueio psicológico dele, ele conseguiu finalmente ler com 11 anos estando na sexta série. Então isso para nós não tem preço. Esse é o prêmio, esse é o ouro, né? Esse é o maior ouro, o maior. E nessa questão, claro, levando um pouco já para as medalhas, foi uma surpresa para você esse rendimento no campeonato? Tantas medalhas, disputar a classificação geral, porque é para mudar vidas, mas você mudou tudo, até a questão esportiva do campeonato, que muitos de fora do país, no centro do país, não esperavam esse rendimento. Guilherme, há 4 anos atrás, quando iniciou o projeto, eu tenho 5 crianças que começaram há 4 anos atrás com nós numa praça. E eu falei para as crianças, a gente treinando lá na praça, eu falei, vocês estão vendo no peito de vocês? Elas perguntaram o quê? A medalha que está aí de campeão brasileiro. Elas olharam, sim, professor, eu estou vendo. Agora, em São Paulo, se tornou realidade. Eu sempre acreditei que a gente faria isso. Sempre tive muita fé, isso aprendi com o meu professor Eduardo. E, lógico, a gente esperava ganhar alguma coisa, mas não trazer tantas medalhas de ouro, tantas medalhas de prata e bronze. 18 no total, com crianças que têm 6 meses de treino, com 7 mil atletas numa competição, a maior do mundo na modalidade. Então, para nós é muito gratificante. E nessa gratificação, eu recebi no programa no ano passado o Mário Reis, um dos caras que psicologicamente me inspira muito, acompanho muito o trabalho dele, as séries dele nas redes sociais até. Acompanha aí, digite Mário Reis lá no YouTube, que aparece várias coisas, vai ser muito interessante. E uma parte que ele sempre fala é do lado psicológico, dos propósitos de vida. Essa questão psicológica interfere muito, porque daqui a pouco ele tem uma realidade em casa que é complicada, vulnerabilidade, o pai não tem a presença, a mãe também não tem a presença, ele chega lá e ele esquece do mundo lá fora. Como é que é para ti, como pessoa, como professor, trabalhar com uma criança assim também? O estado de espírito que tu tem que ter para passá-lo para ele, para tirar ele do peso, né, da vida. Guilherme, eu percebo que as nossas crianças, elas estão sendo muito tratadas como vítimas, né? Então a gente tenta botar na cabeça delas assim, ó, por maior que seja a dificuldade, elas não são vítimas, né? Elas nasceram para vencer, que é o nome do projeto. Então, no começo era bem difícil, cada situação complicada que a gente pega, criança que sofreu abuso dos mais diversos tipos, meninos que foram baleados, né? A realidade é dura, mas a gente procura tratá-los com amor, tratando-os com amor, entendendo e não tratando-os como vítimas. E aí a gente tem um resultado quase que imediato. No primeiro treino já se nota a diferença na vida de cada criança. Depois desse campeonato e anos já vivendo isso, qual que é o objetivo daqui para frente do projeto? Continua o mesmo, salvar vidas. Né? Eles têm uma missão agora, né? O professor Eduardo lá em São Paulo, nós estávamos em 70, era 30 de Cachoeirinha e 40 de Porto Alegre. E o professor Eduardo botou uma missão para cada um deles. Ano que vem, eles têm que levar uma outra criança que ainda não faz parte do projeto. E essa questão dos pais no projeto? Eu vi relatos ontem de pais que mudou dentro de casa, que aprenderam a ler, que se dedicaram, que mudaram até a questão das notas com a agressividade que tinham, do respeito. Como é que é o contato do projeto com as famílias? Existe muito bem claro, definido, dia a dia? Existe. Uma coisa que eu faço questão é de visitar as casas e principalmente as escolas, para ver o que eles estão aprendendo, como eles estão se comportando, qual o tipo de exemplo que eles estão levando. Né? Porque é muito importante a disciplina não ser praticada apenas no tatame, mas sim fora.
na vida. Teve um menino agora que foi medalha de ouro que 30 dias antes de nós embarcarmos, um traficante deu um soco no olho dele. E ele era muito irritado e ele não reagiu. E ele chegou e disse assim, Sora, eu não reagi, porque eu consegui dominar o gigante dentro de mim. E a maior premiação foi ele chegar lá e fazer, ele não sofreu um ponto sequer nas lutas e foi campeão. Eu disse, viu cara, vale a pena, vale muito a pena tu canalizar as coisas para o lugar certo. O trabalho psicológico em cima dessas crianças é muito importante. Com certeza uma equipe multidisciplinar, com outros profissionais, outros atletas de grande nome no Brasil, no estado, participam um pouco do projeto para mostrar aquela questão do ídolo lá em cima para eles. Como é que esse trabalho é realizado? Sabe que para mim foi uma surpresa quando o professor Eduardo colocou uns vídeos, mandou uns vídeos lá, pô, Bochecha, nome internacional do jiu-jitsu, maior ganhador de todos os tempos, mandando um recado para a gurizada. Eles ficaram enlouquecidos, né? O professor Eduardo sempre traz isso para eles verem como exemplo. Ele trouxe o Pablo Montovani, o nosso mestre Guto Campos, para dar palestras para as crianças, e isso foi muito inspirador para eles, sabe? Muito inspirador para mim também. O nosso líder máximo, André Galvão, que está nos Estados Unidos também, mandando recado, é fantástico. Isso, para eles, motiva muito e eles olham que é possível. E hoje eles estão nessa condição de ídolos para as crianças lá da periferia. As questões, encerrando o bloco também. E você? Como é que foi um pouco da sua história de vida para chegar ali? Tu passou também, se sentiu um pouco parte? Como é que é essa questão? Porque você, querendo ou não, mudou de lá para cá. Até os seus propósitos mudaram. Como é que tá o Ezequiel hoje? Olha, o Ezequiel é um cara realizado, porque eu não tive a participação do meu pai. E eu percebi o quanto isso foi difícil. Na época eu jogava futebol e era frustrante para mim não ter ele me acompanhando. Tive uma mãe que fez papel de pai e mãe. Já perdoei meu pai por essas questões. E a maior dificuldade que eu tinha era de me tornar um pai. Hoje eu sou pai de 2 meninos, né? O Pedrinho com 2 anos e meio, o Felipe com 9. O fato de saber eu não fugir da minha responsabilidade, isso me motiva muito. E é isso que eu coloco para eles, porque a maioria não tem pai, ou não tem mãe, ou não tem os dois. E eu digo, gente, isso é o trauma que vocês viveram na vida de vocês, mas está em vocês quebrar isso. Então, para mim é fantástico o fato de saber que eu sou pai, tenho a minha esposa que me acompanha, que é meu braço direito, isso para mim é tudo. Desde já, parabéns pelo projeto, pela história de vida, por esses propósitos. E um convite para o pessoal aqui nessa câmera, conhecer a modalidade, não desistir da vida e principalmente praticar um esporte. Pessoal, o que eu digo é o seguinte, eu repito o que o meu professor fala para mim sempre. Acredite nos sonhos, tenha fé, é possível. Eu digo para as crianças assim, a gente não tem um torrão de terra para dar para uma minhoca, mas nós vamos levar 70 crianças para o Campeonato Brasileiro de São Paulo. E levamos. Aconteceu, ganhamos, ficamos em segundo lugar por equipe. Então, acredite. Aposte naquela criança, porque aquela criança que está hoje praticando jiu-jitsu, que está treinando, futuramente é uma pessoa a menos praticando crimes. E com certeza são não só a vida dela salva, mas a vida de muitos e muitos outros salvos também. Queria te parabenizar bastante mesmo. Eu, lembrando da reportagem ontem, hoje fico emocionado e pensando em cada coisa que a gente podia mudar. Um simples gesto de qualquer pessoa pode mudar uma vida dessas. Um simples apoio. Daqui a pouco, sei lá, um kimono, gente, coisa mais simples do mundo, onde a gente sabe que tem gente que tem 20, 30, 40 kimonos em casa e usa apenas um. Parabéns, muito obrigado mesmo. Obrigado, Guilherme. Ao nome da RDC também. Obrigado. Gente, que esporte fica aí? Daqui a pouquinho tem futebol feminino das Gurias Coloradas. Programa Que é Esporte, aqui no outro estúdio da RDC TV, recebendo o nutricionista esportivo Adriano Lenz. Muito obrigado. Obrigado, Guilherme. Como é que está sendo esse seu trabalho à frente da nutrição? Olha, nutrição é sempre desafiadora, né? Eu gosto muito, é uma área de estudo que eu me apaixonei, até por ter mudado a minha alimentação e ter me trazido qualidade de vida, mas é algo desafiador, porque tu entra numa rede social, tu vê faça isso, não faça aquilo, é blogueiro fitness, treinador, todo mundo fala de nutrição. É o ditado, né, de nutricionista e louco, todo mundo tem um pouco. Nessa questão a gente vai abordando muitas coisas, até esses links patrocinados que aprenda. Perca 5 quilos em uma semana, todas essas questões. Como é que tu analisa isso? Porque é um pouco complicado também, sabendo que não é bem assim.
Não, não é bem assim e infelizmente as pessoas caem muito nessa propaganda, nessas pseudociências, porque sempre quem faz a propaganda, e eu vejo isso muito pelos meus pacientes, inclusive atletas, que chegam com a demanda do eu ainda não tinha procurado um nutricionista, agora cheguei aqui, mas eu já estava fazendo isso e aquilo. Eu digo, tá, mas da onde? Porque um amigo fez, o outro amigo fez, o treinador de um amigo passou para... O primo do parente, do vizinho. E aquilo até pode às vezes estar certo para aquela pessoa, mas não necessariamente para mim. Essa falta de personalização é o que mais mata as pessoas no dia a dia e no atleta, na pessoa que está fazendo, tanto profissional quanto amador. Tu está fazendo um exercício que tu quer ter aquela sensação de vitória consigo mesmo. Se eu estou conseguindo melhorar o meu tempo na corrida, na natação, no que for, te frustra, porque a alimentação não te dá a base que deveria estar dando e a pessoa começa a se sentir frustrada, né, pela não estar funcionando o exercício. A base dessa alimentação, que é um pouco particular, assim como você disse anteriormente, temos aqueles atletas profissionais, temos os atletas amadores. Como é que essa diferenciação, o que um tem que fazer diferente do outro, mas para manter a mesma qualidade de vida, vamos chamar assim? Olha, por incrível que pareça, às vezes o atleta profissional ele está sob um estresse muito grande da vitória também, porque acaba sendo o que paga o final do mês dele. Mas o atleta amador tem um estresse diário, eu já vi muitas vezes, maior do que o profissional. Porque aquela pessoa, te dou um exemplo do triatlon, aquela pessoa que está nadando, pedalando, correndo e tendo um trabalho de 8 horas. Ela ainda não está num ponto, e nem vai ser, porque é amador, onde o trabalho dela é treinar. Ela tem que encaixar o treino além da rotina do 8 horas de trabalho por dia. Ou eu estou jogando um beach tênis, ou eu estou jogando um golfe, qualquer coisa. Eu faço todo aquele exercício, mais toda a minha rotina. E cuida dos filhos, e faz a casa acontecer. Estresse em casa, mulher, tudo. E é aquela complicação do dia a dia de todas as famílias. E essa procura, agora após verão, deve ter aumentado um pouquinho mais, por conta da questão de ir para a praia, praticar aquele exercício, querer mudar a qualidade de vida, já avisando o verão de 2020, como é que funciona? Tem os dois casos. Tem o caso que começa a avisar antes do verão e que é qualidade de vida. Que é o meu caso. E é isso aí, é muito mais fácil tu cuidar sempre do que tu cuidar só no verão. E tem o caso que a pessoa também observa que agora eu estou com mais tempo. Entre aspas, né? Porque passou toda aquela correria de final de ano, passou o carnaval, esse ano o carnaval foi muito tarde, mas passou aquele momento inicial e a pessoa tem um choque de realidade. Nossa, o ano começou e eu ainda não iniciei uma estrutura de exercício, de alimentação. O que é o grande diferencial que eu vejo na clínica com os pacientes, tanto do dia a dia quanto os atletas, né? Profissionais e os amadores? A demanda de micronutrientes, antioxidantes, vitaminas, minerais é diferente. A gente sabe que esse paciente estressado, que está lá trabalhando às 8 horas e ainda quer correr, competir, pelo prazer do exercício e do esporte, ele tem uma demanda de estresse que requer antioxidantes diferentes, requer uma personalização de suplementação de uma vitamina C, de um resveratrol, alguns exemplos, né, que é diferente daquele meu paciente que está só trabalhando para isso, né, o trabalho dele é fazer o exercício. Então, essa diferença... O atleta de alto nível. Atleta de alto nível. Essa diferença que mata, às vezes, os pacientes, porque eles vão lá e copiam a alimentação macro. O cara come a batata doce com o frango. Tá, mas isso é a minha proteína com carboidrato. E todo o resto? Cadê? Como é que a gente vai achar todo o resto? Focando mais na parte da nutrição para atletas profissionais de alto nível, né, que eu recebo aqui no programa, que é esporte, a funcionalidade deles um pouco passa pela parte psicológica, muito pela alimentação, mas ainda pelos tatames, pelas pistas, pelas piscinas. Como é a interligação, daqui a pouco o teu contato como nutricionista com o psicólogo dele, existe essa parte? Tem. E eu tenho um colega, inclusive, que é psicólogo especialista em psicologia esportiva, que eu trabalho para quando os pacientes não vêm já com seu psicólogo indicar, porque tem que ter. E no caso é um cara que só trabalha com isso, que fez um mestrado e doutorado em psicologia esportiva, tem que ter essa... É diferente a psicologia clássica dessa psicologia dinâmica empresarial, porque o esporte ele é como uma empresa. Tu está fazendo uma administração empresarial do teu metabolismo, seja na alimentação quanto seja nos treinos. E para mim ter o melhor resultado possível. Então eu preciso de uma dinâmica de metas,
que eu quero alcançar e como eu vou alcançar. E essa mesma lógica, e aí os colegas psicólogos que me ensinaram, eu aplico na nutrição. Nós queremos alcançar que resultado, que objetivo, em quanto tempo? E aí eu também traduzo para o paciente, olha, isso não é viável, que é o clássico, né? Eu queria tal e tal coisa em 30 dias. Isso não tem como. Calma aí, dá uma Demora pisada. um pouco mais, mas a gente consegue fazer esse traçado. Olha, isso aqui vai levar 3 meses e tu vai fazer tais e tais etapas para alcançar. Então tu consegue visualizar onde tu está e para onde tu está indo e o mais importante, como eu estou indo, que é o que dificulta a nutrição para as pessoas, né? Tu começa a ler muita informação e a informação tem esses dois lados. Informação é bom, mas muita informação confunde. E aí a pessoa não sabe o que fazer para chegar onde ela quer ir. Aquela dieta da avó, depois já surgiu do Instagram, já tem a do Facebook, tudo misturado e já não sabe o que fazer para emagrecer. E é tão fácil ali consultar um nutricionista, personalizar. Né? Personalizar e tudo mais. Um dos lados que eu tenho muita dúvida, quando eu treinava atletismo também na cidade de Brusque, eu era um corredor de 400 metros que tinha muita intensidade e depois passei a ser um fundista, que tinha que ter mais resistência. A troca dessa alimentação, os ingredientes, os nutrientes de uma alimentação para ter mais intensidade, daqui a pouco um pouco mais a questão de capacidade de resistência. Muda sim. Existe tanto uma mudança no total de carboidrato, dependendo do treino, e a gente sempre avalia o teu treino total do dia, né? Porque tu tem aquela prova específica que tu quer competir, tu quer ganhar, e vamos supor agora é uns 100 metros rasos, e antes era maratona, mas o quanto de treino que tu faz no dia que leva para aquela prova, isso é o que determina. As outras horas que eu treino são de corrida, ou não, agora está sendo mais musculação, e isso vai determinar o quanto que eu vou te dar de carboidrato, de proteína e suplementos. Se a gente vai usar uma creatina, que classicamente aumenta a força, se nós não vamos usar, essa personalização varia sim conforme o objetivo final. Se eu estou treinando musculação, se eu estou treinando natação, se é uma prova curta, se é uma prova longa, e faz diferença. Uma parte que todos dizem, o carboidrato. Uns querem nunca ver o carboidrato, outros querem todo dia. Como é que é essa dinâmica, né, do carboidrato visando pessoa por pessoa, personalidades, mas daqui a pouco um carboidrato de meio-dia funciona melhor que à noite? De paciente para paciente, no caso assim, né? Tem as duas coisas, mas vamos falar de um ponto de vista geral para todo mundo. Existem diretrizes do ACSM, o Colégio Americano de Medicina do Esporte, e de várias outras organizações internacionais sérias que balizam que, na média de um indivíduo saudável, eu preciso, para exercícios de endurance, para a corrida, para a natação, né, de 10 quilômetros e para cima, para a maratona, para o atletismo clássico, eu preciso de uma quantidade de 6 gramas de carboidrato por quilo de peso. Existem hoje, inclusive, estudos no Brasil, feitos aqui, muito bons por endocrinologistas, mostrando que com menos de 5 gramas de carboidrato por quilo de peso, nesse perfil de esporte, eu posso entrar em overtraining por dia. Eu posso entrar em overtraining. É um marcador mais forte para o overtraining, a falta de nutrientes adequado, do que inclusive marcadores sanguíneos, como CPK, ureia. Eles conseguiram fazer a associação estatística disso e é um marcador muito forte. Se a pessoa está mal alimentada, o risco de um overtraining de fato é muito alto. Então existe uma importância. Mas aí entra em cima disso a individualidade. Tá, mas eu comecei a fazer endurance, eu quero correr a maratona, mas eu tenho a minha altura, tenho 1,70 m e 100 quilos. Bom, calma lá, primeiro eu preciso reduzir um pouco desse peso em excesso. Então, para mim, vai ser interessante ter um pouco de redução de carboidrato, adequar o plano, mas essa adequação vem depois. Primeiro eu vejo a base para todo mundo e aí depois eu vejo tu, Guilherme, foi lá consultar comigo o que tu precisa para o teu perfil de corpo. E aí sim, tem gente que vai precisar de muito mais carbo, outras de menos. Não tem por que as pessoas terem, que hoje em dia se faz, que essa cardio é uma fobia de carboidrato. É a carbofobia. Agora eu não quero carbo nenhum, plano com baixo teor de carbo. Zero. Plano com baixo teor de carbo funciona muito bem, mas para um público específico. Para redução de peso, para o pré-diabético, para o paciente que tem resistência à insulina. Tem vários públicos que se encaixam bem. Tem outros que tu está botando fora a massa muscular, que tu poderia estar construindo e tendo um bom rendimento no exercício, ficando sem o carbo. Então, tem que avaliar. Cada ser humano é diferente um do outro. Nessa avaliação, um pouquinho na inversão de papéis, como é que o Adriano respeita as dietas? Sabendo que ele passa também, né? Tem que dar o exemplo, né? Tem que dar o exemplo.
A nutrição, para mim, sempre foi, contando bem rapidinho a minha história, sempre foi uma ciência que me inspirou e me motivou, porque eu era o gordinho na adolescência. E eu emagreci fazendo nutrição, estudando nutrição, aplicando em mim mesmo. Então, hoje, eu estou com 33, eu tinha 16 anos quando eu entrei para a nutrição, hoje isso já é uma coisa que é parte integrada de mim. É natural. É natural. E não tem extremismos, a gente não precisa do extremismo, mas eu preciso do hábito. Eu não posso usar, que é o mais difícil, né, Guilherme, para quando a pessoa está começando. Então eu nunca mais posso comer uma pizza. Não, não é isso, mas aí a pessoa entra no outro lado. Não, mas então como eu não posso me privar, e toda semana eu como uma pizza, no outro dia o X, no outro pastel, mas é só uma vez por semana. As pessoas têm dificuldade de encontrar esse ponto de equilíbrio para o seu metabolismo. Aí entra o profissional nutricionista para te dizer o que nesse momento dá e o que nesse momento não dá, até que o teu metabolismo se adeque e tu entre num estado Fica essa parte também nessa adequação, e parabéns, né, por isso. Eu estou tentando me manter natural agora também. Sei lá, toda terça-feira é meu dia que eu como tudo, como chocolate, como pizza. Isso faz mal, ter sempre um dia fixo? Não é um mal nem ruim, mas a gente recomenda que não exista um dia do lixo. Exista uma refeição, porque o dia mata demais tudo aquilo que tu conquistou na semana. É diferente de eu sair com os amigos e, o pessoal tá a fim de comer uma porcaria. Foram numa pizzaria, vamos junto. Ou fui numa churrascaria, mas aí tu acaba comendo um monte de gordura, que aí é proteína, que também tem essa ilusão, né? É proteína, uma proteína com 1 tonelada de gordura engorda. Mas se eu fizer aquilo, uma refeição, um almoço, uma janta, uma vez por semana, não tem problema. Se não for o hábito, se o meu hábito está equilibrado, eu estou levando meus lanches, eu tenho um cuidado alimentar, aí é tranquilo. Mas é importante fazer que nem uma economia, que nem uma questão financeira. Tu tem que saber quando que tu fez e quando que não fez. A gente não observa o que nós comemos. Anotar, planilhar, jogar no Excel. Mais ou menos. E para o pessoal te encontrar, como é que é o contato, Instagram? Exatamente. Me acha no Instagram, no Face, as minhas redes sociais são o meu nome, Adriano Lenz, e lá eu sempre posto vídeos, falas sobre nutrição esportiva e sobre nutrição clínica. Obrigado, sucesso. Obrigado, Guilherme. O programa Que é Esporte fica aí, ele volta logo, logo falando do futebol feminino. Estamos de volta com o programa Que é Esporte aqui na RDC TV, canais 24 e 524 da NET, Facebook, YouTube, Twitter e site rdctv.com.br. E como eu tinha dito, a RDC TV está preparando uma programação muito especial para você e começa amanhã às 8h45 da noite com a transmissão do futsal. E nada melhor que uma transmissão do futsal para resgatar essa história do futsal gaúcho com uma das vozes mais famosas do Brasil, com o Paulo Brito. Confere aí a nossa chamada. Está de volta o charmoso futsal, agora na tela da RDC TV. A emissora que conecta o Rio Grande resgata toda a tradição do futsal hexacampeão mundial. E tudo começa neste sábado com a transmissão do Clássico Brapel. É ao vivo a partir das 8h45 da noite. Não perca! E como diz Paulo Brito, feito! Agora para falar de futebol feminino com Flávia Gil, Flavinha Gil, zagueira das Gurias Coloradas, tudo bem? Tudo bem, boa noite. Pô, Flavinha, como é que tá sendo essa sua história aqui no Rio Grande do Sul? Vamos voltar um pouquinho no tempo, como é que a Flávia chegou no Internacional? Foi, acho que desde 2017, no final do ano de 2017, que foi o Campeonato Gaúcho, né? No segundo semestre começou o Campeonato Gaúcho, a Duda entrou em contato comigo para eu vir reforçar a equipe e tal, só que na época eu estava jogando pelo São José, né? Que é o time da minha cidade, e lá a gente ainda tinha alguns compromissos, principalmente o campeonato que a gente disputa por prefeitura, que são os Jogos Abertos, que é o mais importante dentro do estado de São Paulo para as prefeituras. E aí eu falei, olha, infelizmente eu não vou poder ir e tal, mas quem sabe ano que vem a gente conversa, tal. E aí, no ano seguinte, eles entraram em contato comigo de novo,
E aí, quando eles entraram em contato comigo, eu já tinha fechado com a equipe de Santa Catarina. E aí eu fiquei balançada. Eu falei, vou, não vou, vou, não vou. Eu falei, ai meu Deus, aí... O que eu faço com o meu Que eu coração? faço, meu Deus? E essa equipe de Santa, dá pra falar nomes ou não? É o Kinderman. É o Kinderman, né? né? Só tem ele também, E né, aí, eu acho. e aí eu falei, meu Deus, o que farei? Só que aí eu fiquei muito naquilo. Eu falei, pô, eu dei minha palavra, né? Eu acho que o treinador, ele já tinha, com certeza, divulgado para algumas pessoas. Tá contando comigo, eu acho que, sei lá, seria muita sacanagem da minha parte deixar ele na mão ou algo do tipo. E aí acabei falando com o pessoal daqui, falando, olha, infelizmente, eu já dei minha palavra, vou ficar, tal, tal, tal. Aí esse ano não teve jeito, aí o coração falou mais alto, falei, agora eu vou. Tá e tudo aí, certo, e tudo cá pronto. estou, ainda bem. E como é que tá essa zagueira aí que teve um jogo aí no meio do caminho contra o Corinthians que deu uma balançada, mas que agora a zaga tá fechada ali atrás, não passa nada. Como é que tá a sua adaptação com esse time? Acho que a gente teve, lógico, é um time em formação, né, ainda, assim, por mais que a gente já tenha tido aí 7 rodadas, a gente sabe que a gente, cada jogo, cada semana, cada treino, a gente tem muito que evoluir. Mas eu acho que a gente vem, aos poucos, vem evoluindo, acho que a gente gradativamente vem encontrando uma cara de equipe. E esse jogo do Corinthians, como você falou, foi uma fatalidade, assim, que a gente... Acho que nem a gente sabe explicar o que aconteceu. Acho que outras pessoas já passaram pela mesma situação, pela mesma experiência, mas eu acho que foi o maior aprendizado, assim, para a gente até Eu agora. vejo muito nessa questão, Flavinha, uma triste realidade. Eu não consegui acompanhar o jogo intensamente, apenas a narração por conta desses direitos de televisão. A TV Corinthians estava fazendo o áudio, né, da transmissão, mas foi uma das fatalidades, muito bem isso, vocês vão aprender. O Campeonato Brasileiro, Série A1, tem 8 classificadas para as próximas fases e pode ter certeza que no mata-mata da competição isso vai pesar dentro do vestiário, vai fazer muita diferença, a transformação. Vou até pedir para a produção colocar, a gente tem a tabela da classificação do Campeonato Brasileiro, dos 8 que se fosse hoje estariam classificados para a próxima fase. Então aqui estão, a gente tem o Flamengo liderando com 19 pontos, Corinthians 18, os gurias colorados na terceira colocação também, um joguinho a mais que o Santos, Santos que joga, o Kinderman, sua ex-equipe com 15 pontos, Audax 13, Iranduba 10, São José 9. O Iranduba que começou muito mal no Campeonato Brasileiro, deu uma reerguida agora, acho que e não foge muito daí também, né? Estou um pouco triste com a Ferroviária, que não está aparecendo entre as 8, mas espero. Como é que tu analisa? Era esperado estar na terceira colocação? Na verdade, a gente, bem no começo assim, do campeonato, eu, a Tessa, a gente fez um possível, assim, vamos colocar ali, vamos ver o que vai ser. E a gente sempre se colocou ali entre os 4, algumas vezes em quinto, mas a gente sempre pensou assim, a gente tem totais condições de se classificar ali em cima. E a gente sabe, obviamente, da dificuldade que é, principalmente pelo novo formato, que você tem jogos apenas de ida. Né? Nos antigos formatos a gente tinha jogos de ida e volta, então existia, teoricamente, aquele pensamento, tipo assim, se a gente não tá indo tão bem agora, a gente tem um retorno para recuperar. E agora não tem. O jogo que você ganhou, perdeu, empatou, ele passa e você não volta a enfrentar aquele adversário. E muito desses muito confrontos dessa tabela aí, os piores jogos do Campeonato Brasileiro ficaram para jogar fora de casa, na minha visão. Foi tão favorecido assim. Tem uma questão do Corinthians já fora de casa, tudo mais. O Santos que a gente vai jogar fora de casa. Pegaram o São José em casa. Sim. Então é bom. Mas assim, a gente sabe que... eu acho que neste momento assim, do campeonato, que a gente já passou a metade, a gente sabe que hoje o nível vai estar muito equiparado. Então, assim, a gente viu que nessa última rodada, a gente teve um jogo até mesmo Ferroviária e Vitória, que era um jogo que a gente achava que assim, um iria ganhar por conta do momento, né? Tem que ganhar, questão de pontuação e tal, e teve um empate. Então, a gente imagina assim, pô, empatou, mas contra a gente...
vai ter que ganhar, entendeu? E aí a gente também tem que nessa continuar questão, a gente ganhando. fala muito no futebol masculino, mas pela proporção de público nos estádios, 40 mil pessoas, que jogar em casa faz a diferença. No Campeonato Brasileiro, em todas as suas outras competições que tu já viveu, uma casa cheia, teve casa cheia assim para sentir pressão de adversário, nesse Campeonato Brasileiro também, que, poxa, que a gente vê, é triste a realidade das torcidas ainda. Acredito muito num crescimento, um gráfico lá em cima, assim, ó, de crescimento de torcida, pais, mães, crianças, todo mundo nos estádios, mas ainda no Rio Grande do Sul, o jogo de vocês contra o Sport, contra também o São José, os primeiros, assim, não tinha estádio lotado para fazer pressão em adversária. Sim. É assim, no do São José eu acho que teve a questão também de ser um pouco mais afastado, né, que foi em Cachoeirinha, se não me engano. E aí a questão de logística fica um pouco mais complicado para as pessoas se deslocarem e tal. Mas uma coisa que eu gostei, pelo menos do jogo contra o São Francisco, que a gente jogou no Beira-Rio, eu achei que tinha Dava pressão. bastante torcedor, assim, e isso, de certa forma, nos impulsionou também. Né? Acho que principalmente para as atacantes, que têm os foi nomes fantástico. mais, né, gritados, Cerca de ovacionados. 800 pessoas, mais ou menos. Então, eu não tenho noção, porque eu olho na arquibancada, para mim, eu acho que tem 70. Eu falo, você acha que tem 70 pessoas ali, mas tem mais. Se não me falha a memória, foram 750, 800. Então, isso pra gente, assim, é muito legal, né? Não chega nem perto de uma realidade masculina, mas é muito bom. E no do esporte, eu acho que também poderia ter ido mais gente, assim, por se tratar de um Era local sábado, que tinha, na PUC. sábado, o horário também, né, de sábado, um horário mais acessível e tal. Mas eu acho que aos poucos a gente pode ir criando formas, né, de trazer essas pessoas para acompanhar. Mas pode ter certeza. E quem está criando essas formas já é a galera do futevôlei, isso mesmo. A RDC TV, em parceria com a ITS e com o Open Gaúcho de Futevôlei, vai transmitir no dia 17, 18 e 19 de maio o Open Gaúcho de Futevôlei. Já confirmados, os 4 melhores do mundo e os 8 melhores do Brasil. Acompanhe uma mensagem do Tite aí sobre o que o futevôlei mudou na vida dele. Também a gente tem a mensagem da Isa First sobre o momento que ela viveu e depois o futevôlei. Acompanhe a mensagem aí. Estou passando aqui de novo para convidar vocês para o Open Gaúcho de Futevôlei que vai acontecer aqui no ITS Esportes Eventos nos dias 17, 18 e 19 de maio. É isso aí, galera. Os melhores atletas do Brasil estarão aqui. Caldeirão do ITS Esportes vai ferver. É isso aí. Aproveita, né? E vem torcer por mim, que também vou estar participando e sou gaúcho. Vem para o Open Gaúcho de Futevôlei nos dias 17, 18 e 19 de maio. Então, o futevôlei mudou basicamente toda a minha vida, tipo, eu era uma pessoa que eu tinha muitos problemas, assim, tipo, tive depressão, síndrome do pânico, sabe, ansiedade, e eu nunca pratiquei esportes, então eu entrei pro futevôlei, fiz a minha primeira aula e foi assim, parece que uma coisa mudou em mim, assim, eu comecei a praticar todos os dias, eu senti uma necessidade daquilo, sabe? Baixou muito a minha ansiedade. Eu conheci muitas pessoas que hoje em dia eu considero meus irmãos, sabe? Praticamente minhas irmãs, meus amigos. Convidei até a minha família, comecei a jogar campeonato. Depois de um tempo, com bastante determinação, porque eu nunca tive o talento, mas eu tive a persistência de continuar treinando. Então, de tanto treinar, eu comecei a chegar e ganhar algumas coisas, assim, de campeonatos, e eu nunca fui uma pessoa esportiva. E eu comecei a me surpreender comigo mesma, assim, da superação, daquela coisa de tu ser bom, tu gostar de fazer uma coisa, sabe? E ter toda aquela interação com todas as pessoas, a família, enfim. E nisso eu consegui as medicações para depressão, enfim, eu parei de tomar, coisa que nunca tinha acontecido em muitos anos de terapia. Então eu sempre falo assim, eu sempre indico, pratiquem esportes, não importa se for futevôlei, se for qualquer um. Porque, cara, sério, muda a vida da pessoa e eu sou a prova viva disso. Mais uma vez, bem emocionante, hein, Isa? O programa Aqui é Esporte volta logo, logo. Fica aí. De volta com o programa Aqui é Esporte, olha aí, já tá tendo as rodadas do futsal feminino lá no Complexo Rodrigo Mendes. Acompanha a tabela, como é que tá, Márcio Totten nos ajudando também. Esses são os jogos que vão acontecer no próximo domingo. Tem o 12 horas enfrentando o Pampaquetes da Verônica.
Tabela do Grupo A, acompanhe na tela. Mais informações no Facebook da Federação Gaúcha de Futebol 7. Essa tabela do Grupo A, vamos para a tabela do Grupo B agora também. E é isso mesmo, tem time que está precisando de uma grande recuperação nesse final de semana para conseguir a permanência na primeira divisão da Copa Gaúcha Feminina 2019. O programa aqui é Esporte, falando de futebol feminino e recebendo aqui nos estúdios da RDC TV, Flávia Gil, zagueira da equipe colorada. Flavinha, como a gente estava falando antes, essa questão do público nos estádios, está notando esse aumento, assim, essa questão? O que é a expectativa de vocês? Sei lá, como é que tá a rede social da atleta, né? Porque do boleiro lá, do masculino, a gente sabe Sim. que bomba. Acho que a gente tem visto, assim, que muitas equipes, né, vem desenvolvendo isso, essa divulgação, até a questão das mídias de atletas para a gente mesmo divulgar jogo, essas coisas, eu acho que vem crescendo bastante. E como resultado, acabam tendo mais torcedores, né, admiradores, enfim, além dos familiares que a gente já tem. Mas eu acho que isso está sendo muito bom, por conta da própria modalidade. Está sendo vista já com outros olhos e acho o esporte em si, né, você acompanhar, você ter o interesse de ali apoiar, incentivar, seja primo, irmã, sobrinha, filha, namorada, neta, o que for. Eu acho que isso é muito importante. E ainda bem que várias equipes vêm fazendo essas ações, né? E acho que para a gente que pratica e a gente que já está há muitos anos vendo essa evolução da modalidade é muito bom. Assim. Nessa evolução da modalidade, muito se passa pela amizade, pelo contato que o Internacional tem com as gurias lá de São José, do Kinderman, pelo agrupamento. Eu vejo depois, pós-jogos, assim, sabe? Sim. Aquela amizade fora do campo, tudo fica dentro do campo, cartão vermelho, porrada, tudo Sim. é só dentro de campo e depois. Mas isso para o crescimento da modalidade é muito importante. Sim. Vocês conversam, assim, sobre como é que tá, sei lá, o futebol em São Paulo agora com o estadual lá, procuram saber como é que é o contato de vocês internamente para saber o que a gente podia fazer diferente na próxima rodada para trazer mais gente. A gente tem muita, assim, eu, né, joguei muitos anos em São Paulo, então eu tenho muito a visão do que é feito em São Paulo. E acho que uma das coisas que vem mudando são as ações que vêm sendo feitas dentro da federação. E aí, quem está à frente dessas ações é uma ex-atleta, né, que é a Aline Pellegrino, que tem divulgado, né, tem feito algo pela modalidade, tanto de base quanto adulto. Então, assim, tem sido, acho que há alguns anos já, feito premiações, né, com a seleção do Campeonato Paulista. Isso, de certa forma, motiva a atleta a estar bem para ser vista, mas também para receber uma premiação e, né, ser premiada por isso. Então, acho que são pequenas ações que fazem diferença, né? Tanto até mesmo nessa questão de campeonato de base. Hoje, o Campeonato Paulista, acho que sub-17, é um dos mais fortes, né? E a base de lá, acho que o São Paulo foi para jogar Libertadores. Então, assim, você vê que tem esse incentivo. Está tendo um movimento e incentivo. E para a gente encerrando o programa, encerrando o bloco, Flávia Gil, pensa em seleção brasileira? Acho que a gente tem que pensar, né? Acho que a gente sempre tem que ter um objetivo, né, na nossa vida. Mas eu acho que, assim, eu já tive minha fase, né? Eu acho que hoje, sendo sincero, eu acho que tem meninas que vêm estão melhores preparadas, né? E também acho que pela questão até de serem um pouco mais novas, vão acabar tendo mais oportunidades. Mas lógico que não é por estar mais velha, não, por estar mais velha, essa coisa, não acredito que eu tenha condições. Pelo contrário, eu acho que se eu fizer o meu melhor, se eu me dedicar e se eu realmente tiver condições para estar lá, acho que não tenho por que não sonhar, né? Eu acho que, como diria a música, sonhar não custa nada. Então, acho que a gente tem que sonhar sempre. E eu posso, daqui a pouquinho, antes de uma frase inicial, só pedir pra gente sair cantando uma musiquinha? Dá, né? Sim, pode ser. Fechou. Flávio, mas assim, pela minha análise, sim, tu tem potencial. Pelo que eu venho observando do campeonato, vários jogos, Série A1, Série A2, do campeonato francês, do campeonato espanhol, também as brasileiras.
e ainda mais nessa reconstituição que a seleção brasileira vai ter que ter depois de uma Copa do Mundo. Sim. Acho que é. E como o sistema defensivo do Internacional está muito sólido, passa um pouco pela sua fase, da Sorriso e das outras atletas também. Muito obrigado. Eu que agradeço. Vamos dar um tchau pra galera cantando um trechinho? Ela é uma cantora, né, gente? O programa aqui é Esporte Fica Aí, volta na semana que vem. Aqui, ó. Vamos encerrar cantando. Que levada louca, levada louca, levada louca pra dançar. Valeu! Valeu, tchau, tchau. obrigado.